luz e felicidade desta professora, esta é mais uma videoaula de História do Brasil, a atual fase em que nos encontramos nessa linha do tempo linda chamada Brasil, a nova república. Nessa videoaula faremos uma breve introdução sobre esse período que começa em 1985, ao final da ditadura, e que se estende até hoje, 2020, quando eu estou gravando essa videoaula. Sabe-se lá até quando, né? Deus queira que a democracia prevaleça e que, se a democracia for a principal característica desse período, que ele continue sendo nova república, que a democracia continue sendo um valor máximo para nós. Eu quero aqui apresentar para vocês a sequência de mandatos, de governos, né, de nomes de presidentes que vão entrar nesse período chamado de Nova República. Em 1985, o início se dá com o José Sarney. Na verdade, não era para ter sido ele. José Sarney era o vice do presidente realmente eleito para presidente, o senhor Tancredo Neves. Daqui a pouco eu conto o que aconteceu, mas Tancredo Neves não assume o vice José Sarney, que vai governar bonitinho, normalmente, seu mandato até 1990, ou na verdade até 89, que são 4 anos de mandato. Em 1990 já é o outro presidente, Fernando Collor, que não terminará o seu mandato. Ele vai sofrer impeachment na metade do mandato, em 1992. Depois vem Itamar Franco, o vice do Fernando Collor, né? Em virtude desse impeachment, o Itamar Franco vai assumir e vai terminar o mandato. Em 1994 se encerra e está começando um novo mandato, o mandato do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso vai governar por 2 mandatos. Não era permitida a reeleição, mas é esse presidente que faz a emenda da reeleição, então ele mesmo vai usufruir da emenda aprovada no seu governo. Ele vai governar, portanto, de 94 a 98, de 98 a 2003. Em 2003 ele deixa a presidência. É eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que também vai gozar de 2 mandatos, também será reeleito de 2003 a 2012, somando 2 mandatos. Em 2012, assume a Dilma Rousseff, uma continuadora do governo anterior, do mesmo partido, pelo menos, né? Dilma Rousseff vem na beira, na esteira do Lula. Ela governa 1 mandato e meio, se você parar para fazer as contas aí, né? A Dilma vai ficar até 2016, deveria ter ficado até 2018, mas também sofre um impeachment. E aí vem o Michel Temer. O Michel Temer vai assumir e vai governar até 2018, quando assume o atual presidente brasileiro, o senhor Jair Bolsonaro. De todos esses, nessa nossa série sobre Nova República, nós falaremos até a Dilma, que seria o governo PT. Do impeachment em diante, nós não conversaremos aqui, pelo menos não por enquanto. Do Temer em diante. Até porque, galera, é até um jeito que eu quero começar essa videoaula aqui, para falar de Nova República, que é uma república recente, é uma história muito recente. É complicado ter na discussão apenas visão de historiador. O mais correto, o mais prudente da parte de um historiador seria deixar a poeira baixar mais um pouco e o passado se consolidar, né, mais um pouco. Essa discussão de uma história mais recente, de uma história que ainda está fresca, ela diz respeito à ciência política, à sociologia, né? Ao jornalismo, talvez, também, não talvez, mas também. Então, para ter uma discussão completa aqui, legal seria uma discussão de muitas áreas, de muitas visões, não só a minha visão como professora de história, mas o professor de sociologia, um cientista político, é sempre bem-vindo quando a gente vai falar disso aqui, ok?
exatamente por causa desse frescor de uma história muito recente. Comecemos entendendo esse termo. Da onde vem Nova República? Essa expressão foi uma expressão do Tancredo Neves, que eu já citei aqui, que era para ter sido o primeiro presidente da Nova República, o primeiro presidente a assumir logo depois da ditadura, um presidente civil, não mais militar. Mas Tancredo Neves não assume, o vice vai assumir. Mas o batismo, né, o nome de batismo é do Tancredo Neves. É ele que chamou essa fase, é ele que usou essa expressão que acabou pegando, colando e acabou virando o nome da nossa atual fase política, da nossa atual fase histórica, melhor dizendo. E quem é Tancredo de Almeida Neves? Um político muito experiente, com um currículo de respeito. Ele está sendo eleito em 1985 por uma eleição indireta. Não se esqueça que o movimento das diretas já foi derrotado lá na ditadura, né? Ainda em tempos de ditadura. Então ele enfrenta o Paulo Maluf numa eleição em que só os deputados votaram, uma eleição indireta. Mas antes de ser eleito presidente, ele já havia sido governador de Minas Gerais, fundador do Partido Popular, que foi um partido surgido depois do fim do AI-2, quando o multipartidarismo retorna, depois de muito tempo, depois de muitos anos de bipartidarismo durante a ditadura. Ao longo da ditadura, ele era considerado oposição, aquela oposição moderada, né? A gente já conversou sobre isso no vídeo da ditadura, porque o Movimento Democrático Brasileiro é o segundo partido da ditadura, é um dos partidos da ditadura em que se aceita a oposição. Então ele não vem da Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, o partido apoiador da ditadura, ele vem do MDB. Enquanto ditadura, veja aqui, deputado federal durante a ditadura, entre 63 e 79, mas dentro do MDB, né? Já havia sido primeiro-ministro nos tempos de... primeiro-ministro, no singular, nos tempos de João Goulart, você tá lembrado? De 61 a 62? É esse cara aqui. Ministro da Justiça, deputado estadual e federal, vereador em São João del Rei, ele é um mineiro. Advogado, nascido em 1910 em Minas Gerais e falecido então em 1985. Já te contei então por que ele não assumiu. Ele faleceu no ano da sua posse. Antes de ser empossado presidente, ele já começa a passar mal, é internado às pressas, mas não resiste, ele vai à falência, né? Ele falece em 1985. Veja comigo. Eleito em eleição indireta, derrotou o candidato do PDS, o deputado Paulo Maluf, na véspera de tomar posse. Gente, olha isso, na véspera de tomar posse. Estamos acabando de derrotar uma ditadura. A ditadura finalmente está morrendo. O primeiro presidente civil é eleito e ele morre. Imagina o trauma que ficou na sociedade civil brasileira. Imagina o medo que ficou na galera quando a galera começou a pensar o seguinte: eita, e agora a ditadura vai voltar? Não é possível, isso não podia acontecer. O que não passou no imaginário social do brasileiro nesse contexto? Quem vibrou com a eleição desse Tancredo Neves, né, um civil, quem vibrou, falou, finalmente a ditadura agora vai acabar. Ficou com medo dela voltar, né? Que tragédia ele morrer às vésperas de tomar posse. Internado em estado grave no Hospital de Base de Brasília. E aí Sarney assume o cargo, inicialmente interinamente, não, ele vai ficar bom, ele está internado, ele vai se tratar, eu vou assumir, mas depois ele acaba falecendo, né? Morre no dia 21 de abril de 85, na capital paulista, que ele vai ser transferido de Brasília para São Paulo, vítima de câncer. E aí vai assumir então o José Sarney, conforme eu já disse. Ele já tinha dado nome para esse período, Nova República, deu tempo de fazer isso, deu tempo de alimentar a esperança do Brasil, que a ditadura acabou, mas não deu tempo de assumir como presidente. Morreu antes disso. Que tragédia, meu Deus! Morreu Tancredo e o povo chora por Tancredo, o mártir da Nova República. Veja então a expressão já sendo usada numa reportagem do Globo dessa época, né? Assim que o Tancredo morreu.
em 1985. Esse, então, é o quadro, né, o cenário da nova república, as carinhas dos presidentes. Todos esses 6 mandatos nós veremos ao longo dessa playlist aqui, ao longo dessa sequência de aulas de nova república. Aqui está o senhor José Sarney, aqui está o senhor Fernando Collor, aqui o Itamar Franco, vice do Collor, aqui embaixo o Fernando Henrique, que ficou 2 mandatos, aqui está o Lula, que também ficou 2 mandatos, e aqui está a Dilma, que ficou 1,5, né? Logo, no início do segundo mandato, ela vai ser impeachmentada. Vamos fazer um neologismo aqui. Para fechar esse vídeo introdutório, eu quero apresentar para vocês 3 palavras que aparecem para definir esse processo aqui que a gente está vendo, finalizando ditadura, começando nova república. Em alguns livros é normal você ver a palavra redemocratização. Esse é o período da redemocratização. Em outros livros, outros estudiosos, outros professores vão usar: estamos passando por uma transição democrática. E uma terceira opção seria: não, estamos passando por um período de liberalização política. Vamos uma por uma. Redemocratização, eu estou democratizando de novo, ok? Havia uma democracia que se perdeu na ditadura e agora ela voltou. Pá, redemocratizei. Essa eu gosto menos, agora a minha opinião particular. Eu gosto menos, porque fica parecendo que o processo ele tá fechadinho, ele tá inteirinho, sabe? E não é bem assim. Você vai perceber que o Sarney começa meio um pé lá na ditadura, um pé na democracia, né? Ele é um civil, ele tá na nova república, ele garante a democracia, mas o ranço do autoritarismo ainda tá presente, o clima de autoritarismo. Então eu não gosto muito dessa, porque não é um processo fechadinho, pleno, papum, aconteceu e beleza. Não, é lento o negócio. Do mesmo jeito que a ditadura demorou a se montar, você que estudou ditadura comigo, você sabe o que eu tô falando. A ditadura levou um tempo para se montar e ela também levou um tempo para se desmontar. A democracia, o retorno da democracia também vai chegar aos poucos. Talvez nós ainda estejamos construindo essa democracia, assim penso eu. Eu gosto, então, das 2 últimas. Eu gosto de transição democrática. Por que eu prefiro, inclusive, transição? Porque toda fase de transição comporta contradições. Se eu estou transitando, eu ainda estou em movimento, ok? E se eu estou me movimentando, está claro que eu estou saindo de um lugar e indo, no gerúndio mesmo, indo para um lugar. Então eu estou saindo do autoritarismo e indo, construindo a democracia. Eu sempre uso esse exemplo de cores. Se eu estou saindo do vermelho e indo para o amarelo, entre o vermelho e o amarelo vai ficar laranja. Então, esse momento aqui agora, o governo Sarney, o início ali da nova república, é esse período laranja. E o laranja é composto por um pouco de vermelho e um pouco de amarelo. Ele não é nem vermelho, não é nem amarelo, ele é transição, né? Eu gosto dessa metáfora. E também gosto, né, prefiro, só não gosto do primeiro, mas eu também gosto de liberalização política, porque estava tudo tão fechado e desde o final da ditadura que você está vendo liberalizações acontecendo, você está vendo a liberdade retornando, né? Então você está liberalizando. Pode ser também, concordo, pode ser. Eu não gosto só desse primeiro e prefiro menos esse último. Eu gosto mesmo de transição democrática. Fica para você, tá? A decisão, a dúvida de qual termo você concorda, você prefere, você gosta mais. A partir de agora, nós iremos percorrer cada um dos mandatos da nova república. Vem comigo!